para você. Olá pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu trabalho com a mesa cristalina já faz algum tempo e trabalho com astrologia já há bastante tempo. E uma das coisas que eu notei na astrologia, de uma forma geral, é aquela visão determinística. Isso que está no mapa tem que acontecer, né? Essa visão, uma visão meio dogmática, meio fechada. E quando eu percebi o poder da mesa cristalina, eu resolvi agregar a ferramenta da astrologia na mesa cristalina para justamente trabalhar em cima do que o pessoal dizia que era determinado, que não dá para mudar. Então, por isso que eu coloquei como título, o subtítulo, usando a mesa cristalina para transcender o mapa astral, ir lá além do mapa astral, né? E é essa a minha visão a respeito da astrologia. Eu sou Álvaro Domingues, eu sou escritor, eu sou terapeuta, sou tarólogo e astrólogo e operador de mesa cristalina. O título que eu escolhi é O Homem Prudente Dominar as Estrelas. Essa é uma frase... Para parar de ouvir Deus, eu vou arrumar para ele. Vamos ver. Primeiro você está pegando algum problema? Tá vendo algum problema com o vídeo? A Regia me deu um toque aqui. Não parece que está com problema. Tem mais alguém com problema? Eu vou atualizar aqui, vou passar, tá? Tá. Então, o homem prudente dominará as estrelas. Essa frase foi dita pelo Maquiavel e ele, numa discussão que teve na sua época sobre astrologia. O termo homem prudente, na época, ele significava o homem capaz de fazer a ação certa. Ou seja, não é só assim, tomar cuidado com as coisas, ser prudente no sentido que a gente dá hoje. É ir além. Ele também é um homem de ação. Então, esse homem prudente, quando ele vai dominar as estrelas, ele vai ir além do que o mapa astral diz a respeito dele, porque ele é um homem que age. E a prudência é oposta à palavra fortuna, no sentido de sorte, de acontecimentos aleatórios, acaso que ocorriam, o destino, o mundo agindo sobre o homem. Então, o homem prudente age sobre o mundo, e o homem que depende da fortuna, da sorte, deixa que o mundo haja sobre ele. Os astros governam a fortuna, não governam a prudência. Quem governa a prudência é o homem. Então, os astros estão governando a fortuna e o homem vai governar o seu próprio agir no mundo. Então, quando a gente estuda hoje o conhecimento que a gente tem agregado de séculos a respeito tanto da astrologia como do próprio homem, eu pergunto para vocês, onde está gravada as informações do nosso mapa astral? Quando a gente nasce com um mapa astral. Ele está gravado aonde? Alguém se habilita a responder? Quem quer dar um palpite? Isso mesmo, Sueli, DNA. É no DNA que ela passa para o próximo. Isso. Então, quando você nasce, aquilo que está no céu, aquela energia que está presente no seu céu, é o que vai estar gravado no seu DNA. E onde a gente mexe, entre outras coisas, onde a gente mexe, quando usa a rede cristalina, a gente mexe no DNA, exatamente onde dizem que não dá para mexer.
já que então, o mapa astral está num lugar que nós sabemos que podemos mexer com a mesa cristalina. Pode ir para a próxima. Né? Essa é uma cópia da mesa cristalina, sem limpa, né? Sem nada, e onde a gente colocou em volta os símbolos astrológicos, justamente para ter uma referência, para a gente poder trabalhar depois com a mesa cristalina. Tá, então, exatamente como a Régia está mostrando, onde estão os desenhos dos mapas. São símbolos que normalmente são atribuídos aos signos, né? E eles são 12, né? Então, o nosso horóscopo é dividido em 12 partes, né? Como o próprio DNA é. São 12 partes, né? São 12 níveis de DNA. Então, pode passar para o próximo. Então, aí está um destaque, eu procurei dar um destaque um pouquinho maior para deixar mais visível para vocês, onde está quais são os símbolos, né? Pode passar para o próximo. E aqui tem uma tabela, essa tabela vai estar disponibilizada no grupo da Rede Cristalina, onde estão os signos e seus aspectos. Quem opera com a mesa cristalina, ela tem, num determinado momento, lá quando a gente vai desprogramar o DNA e reprogramá-lo, as características que vão ser desmanchadas. Aí você passa para o próximo. Não necessariamente. Não tá, a Sueli perguntou se cada signo será gravado por filamento. A verdade é que a gente não sabe onde está gravado. A gente só sabe que está no DNA. Misturado. Tá tudo misturado, tá tudo. Então, assim, não importa muito em qual filamento que está gravado a informação de cada signo. O que importa é que está lá gravado, que a gente vai desmanchar isso, né? Como a gente está vendo aqui no próximo slide, as características positivas de Áries são liderança, confiança e coragem, e as características negativas são impulsividade, impaciência, dificuldade em concluir tarefas. Então, assim, quando você chega lá na mesa cristalina, você já tem sabe que o fulano é de Áries. Então, a gente começa exatamente pelo aquele horóscopo que a pessoa sabe, eu sou de Áries. Todo mundo sabe o seu próprio signo. No processo de anamnese, você pergunta, qual é seu signo? Ponto, está ali. Eu sou de Áries, então tenho como características principais essas características que estão aí apontadas. Então, quando eu for lá no processo de desprogramar, eu vou desprogramar a impulsividade, a impaciência, a dificuldade em concluir tarefas. E vou ativar a liderança, a confiança e a coragem. Normalmente, as características negativas e positivas são originadas no mesmo arquétipo. Por exemplo, uma pessoa com muita autoconfiança vai ser impulsiva. Ela tem uma autoconfiança exagerada e vai ser impulsiva. Ela tem a confiança para começar, mas não tem paciência para concluir. Porque ela tem aquela vontade, aquela forma de agir. Então, assim, normalmente as nossas maiores virtudes são os nossos maiores defeitos também. Então, o que precisa no indivíduo saudável é ter um equilíbrio. E é isso que a mesa cristalina vai devolver para o nativo de Áries, que está doente, que está com algum problema, vai devolver um equilíbrio entre as características positivas e negativas. O ascendente, sim, tem influência. A Ângela perguntou. Se a pessoa souber o ascendente, você vai trabalhar o ascendente também. E melhor ainda se ela tiver um mapa astral completo. Daí você vai ter um bom trabalho para fazer.
a astrologia, de uma forma geral, pode substituir, não 100%, mas uma boa parte da anamnese. Você tem se você não tem acesso à pessoa, por exemplo, alguém conhece alguém, vai lá fazer um tratamento à distância, você não tem muito acesso àquela pessoa para fazer aquelas perguntas da anamnese. Você pega um mapa, e analisa o que está acontecendo com aquela pessoa, como é que ela está se portando e faz o trabalho em cima do mapa, né? A Fátima está perguntando o que é o ascendente. Quando a gente quando a gente nasce num determinado horário. E o ascendente é aquele signo que está no nascente, e ele sobe, ele está subindo, ele vai começar a subir, ele é o nosso ascendente, aquele signo que está no céu naquele momento do nosso nascimento. Então, ele tem a influência, ele vai dar a nossa persona, a nossa personalidade, e depois o que a gente chama de eu é dado pelo ascendente. É o eu que a gente mostra para a sociedade, por isso que ele é chamado de persona. Então, além do signo solar, que é o nosso eu interno, o ascendente seria o nosso eu exterior, que os outros veem, né? Então, isso seria o nosso ascendente. Na realidade, ele também vai responder por uma parte interna também. E ao longo da sua vida, o ascendente vai ganhando importância. Eu vou passar algumas informações sobre resultados, né? Pode passar para o próximo. Aqui eu criei um mapa astral fictício de uma mulher chamada Márcia, que tem 30 anos, e eu levantei um mapa astral, e acima dele a gente vai fazer algumas considerações. Então, passa para o próximo, né? Aí é o mapa astral dessa pessoa com todos os aspectos, e você está vendo, é uma verdadeira bagunça, né? As informações que estão aí são muito claras para um astrólogo, mas para um leigo não. Mas a gente precisa saber o que a gente consegue tirar, mesmo sendo leigo, mesmo chega na nossa mão, eu tenho um mapa astral do fulano, o que você vai fazer com isso, né? Reparem aqui do lado, no lado direito tem umas barras coloridas. É a primeira coisa que a gente vai olhar no nosso caso. Passa para o próximo. Deixa eu mostrar as barras também. Isso. E as embaixo também. Aí, então, essas barras eu retirei daquele mapa para mostrar o que é. Você percebe assim, F, T, A, W. Fogo, terra, ar e água. Então, são os elementos. E nós temos os elementos na mesa já. Como dá para perceber aí, ela tem um ligeiro excesso de ar. Então, você tem que fazer uma limpeza do ar, se você quiser equilibrar esses elementos na pessoa. Já dá para você pegar, mesmo sem saber nada de astrologia, você já está vendo aí que tem um excesso de ar. Isso eu obtive tem um programa que eu uso, que é gratuito, depois no final da aula eu vou mostrar onde eu tirei, e dá para, introduzindo os dados da pessoa, você tem um mapa astral e tem esses dados. Mesmo sem ler nada, você já sabe que essa pessoa tem um excesso de ar. E embaixo são o que a gente chama de qualidades, né? Cardinal, fixo e mutável. Os signos cardinais são os de suma importância, né? Cardinal significa isso. Os fixos são que estão mais ou menos no meio da estação, porque começa a estação no signo cardinal, no meio da estação tem um fixo, depois no final tem um mutável. Então, eles são complementos dos elementos, e às vezes eles compensam. Por exemplo, vamos supor que
tivesse pouca terra para esse fulano, mas ele tem muito signo fixo. O fixo significa que ele não tem resistência à mudança, né? Normalmente signos fixos significa isso. E que tem muita terra também é uma pessoa que está fixa, né? Então tem uma terra fixa e redundância. Então, se você tem poucos signos de terra, mas tem muitos signos fixos, ele está compensado. Então você consegue ver isso também. E no caso do fogo, os signos cardinais. Eles compensam a falta ou o excesso de fogo. E agora pode acontecer também da pessoa ter muitos signos cardinais e muito fogo também. Aquela locomotiva, né? Vai trabalhando, vai exagerando as coisas, vai exagerando a vida, né? E no caso da água e do ar, eles estão nos signos mutáveis. O ar e a água são flexíveis como signos mutáveis. Então, se faltar, no caso aí, ele tem ar em excesso, mas os signos mutáveis estão equilibrados em relação ao ar, né? Eles estão mais ou menos equiparados ao fogo, aos cardinais, né? Então, essa pessoa, assim, tem pouca coisa a mexer nesse aspecto, mas você vai encontrar, por exemplo, a própria Régia não tem nenhum fogo no mapa dela. Então, ela teria que gerar o fogo de alguma outra forma. Então, então você vai lá deixa eu mostrar aqui. Onde estão os sólidos? No canto esquerdo tá dando para ver? Aqui, né? Os sólidos platônicos estão no canto esquerdo da mesa cristalina. Vocês usam para fazer limpeza, né? Mas você pode usar para trazer, por exemplo, dela falta fogo, que é o solo, é o tetraedro, é esse aqui. Então você vai pegar, arrastar o fogo aqui para dentro na hora de programar. Vai pondo fogo no DNA dela. Eu sou ativar elemento fogo para Régia Prata. Então, ela já fez esse problema, senão ela nem estava dando aula aqui hoje. Então, essa é uma questão. Dá para fazer com qualquer um dos elementos que estiver em falta, você ativar ou desativar quando ele estiver em excesso, né? Então, é uma das utilidades que a mesa cristalina vai ter em relação ao... Aqui estão marcados os planetas retrógrados que estão no mapa. Essa pessoa tem vários planetas retrógrados. Normalmente, as pessoas associam os planetas retrógrados como uma fraqueza daquele planeta, que está em falta, aquela situação daquela vida naquela casa vai estar complicada porque os planetas ali são retrógrados. Então, a coisa é bem simples, né? Você vai, por exemplo, esse planeta aqui, o que é o Júpiter, que é um amarelinho, não? O Júpiter, isso. Ele está no signo de Aquário. Então, você vai lá no signo de Aquário, lá na mesa. Onde está o signo de Aquário? Aqui, ó. Vamos ver se ele foca direitinho. Não está aparecendo porque está... está aparecendo. Ixi, aqui está o nosso aquário. Então, você pega o seu dedinho e vem aqui desativar Júpiter retrógrado em aquário. Você nem precisa saber o que o Júpiter está fazendo no mapa. Você já desativou, já tem um efeito que a pessoa vai sentir isso na vida dela, né? Ou mesmo você vai fazer, por exemplo, que tem Plutão
não, Netuno em Capricórnio, tem Marte em Sagitário, tem Saturno em Escorpião. Cada um desses vai ter um efeito na vida da pessoa que você vai desativar, dizendo simplesmente desativar Netuno em Capricórnio, Urano em Sagitário, e vai desativando um a um os que estão retrógrados, né? Desativa a casa, sim. Se você sabe qual é a casa onde ele está, ela vai ter um determinado efeito, tem um planeta retrógrado naquela casa, mas aí você precisa ter um conhecimento bem específico, astrologia mesmo, que você sabe qual é o efeito naquela casa. Daí você vai lá, por exemplo, um planeta retrógrado na casa 1, que é a casa da personalidade, a pessoa vai ser tímida, né? Da Thelma, todo planeta retrógrado deve ser desativado, pois denota dificuldade. Normalmente, planetas retrógrados denotam dificuldades. Se estão desativando, essa dificuldade some. Ela vai ter um efeito na vida da pessoa. Se, por exemplo, isso aí não for relevante para a pessoa, não vai ter importância você desativar. Então, desativa sim. Todo que tiver retrógrado, você vai lá e desativa. Desativa esse planeta retrógrado tal, no signo tal, na casa tal. De que forma vai? As pessoas que são tratadas dessa forma não vão notar de imediato um efeito, né? Mas de repente a vida dela que estava emperrada começa a andar. No caso aí de eu ter desativado os planetas retrógrados, ela tinha alguma dificuldade, de repente ela começa a ser menos tímida, começa a agir com mais naturalidade, vai começar a trabalhar e aos poucos isso vai limpando a vida dela. A vida dela vai fluir mais naturalmente, porque eu tirei tudo que era retrógrado que estava segurando ela. Como saber quando o planeta é retrógrado? No caso, tem um programa que me diz isso. Né? O planeta retrógrado é que ele está com um movimento aparente. O movimento normal dos planetas no céu ele é horário. Se ele tiver, de repente começa a andar para trás, andar no sentido anti-horário no céu, ele vai ser retrógrado. É assim que a astrologia considera. No mapa astral, você tem que considerar isso olhando o que o pessoal chama de efemérides, mas é muito complicado. Tendo um programinha, tem vários programas populares que dá para fazer isso, você vê quais são os retrógrados. No caso aqui, desse programa em particular, ele põe um traço embaixo dos planetas retrógrados. E são todos esses que eu separei. Por coincidência, são todos do mesmo lado. No mapa facilitou muito tirar e mostrar, né? E tinha bastante. Normalmente tem um ou dois, ou no máximo três. Essa pessoa está meio azarada. Então, os planetas, ela é uma pessoa, se for uma pessoa real, ela seria uma pessoa muito travada na vida. As coisas não dão. Ela vai chegar no seu consultório e fala assim: nossa, minha vida não anda, ela está parada. Então, no caso aí, ela vai estar com o cheio de planeta retrógrado no mapa dela, provavelmente. Né? Se você tiver acesso ao mapa, você vê lá. Então, desativar isso aí, vamos ver o que acontece posteriormente. Vai demorar um tempinho. Você até avisa para ela: eu desativei os planetas retrógrados, você vai começar a sentir alguma melhoria e tal. Não dá para prever quanto tempo vai começar, mas não vai demorar muito. 1, 2 meses, a pessoa já sente diferenças. Né? Então, a outra coisa a ser observada são os aspectos. Né? Os aspectos são o que o astrólogo gosta de fazer, escrever aspecto no mapa. Né? Tem dois tipos básicos de aspectos: os desafios, que são as dificuldades a serem vencidas na vida, e os presentes, que são as facilidades e os talentos que recebemos ao nascer.
Então, você recebe uma série de desafios. Normalmente, o pessoal costuma associar isso com um resgate kármico. Você vem com aquela carga de desafios para vencer. E os presentes são as coisas, os recursos que você recebe justamente para enfrentar aqueles desafios. Passa para o próximo. Os desafios que a gente considera são as oposições, as quadraturas e algumas conjunções. São posições dos planetas em relação às casas e ao céu do indivíduo na hora do nascimento. Então, as posições entre os astros e as casas, que são os aspectos, né? Então, tem os desafios, são as oposições, planetas colocados diametralmente oposto ao outro, as quadraturas, que são planetas a 90 graus uns dos outros, e conjunções são planetas que estão juntos, estão colados um no outro, tipo, como se fosse um eclipse solar, né? Por exemplo, Vênus e Marte alinhados, um em relação ao outro, eles estão em conjunção. E os presentes, né, são a maioria das conjunções, normalmente, elas são positivas porque somam duas energias. Se essas duas energias não forem conflitantes, que nem eu falei, Marte e Vênus são conflitantes. As duas, a conjunção vai ser um aspecto negativo. E se for, por exemplo, Júpiter e Vênus, que são dois planetas com o mesmo tipo de energia, se tiverem conjunção, as energias se somam e é uma bênção para a pessoa. Tem os sextis, que são os planetas vão estar em 60 graus, e os trígonos, que estão em 30 graus. Você vai precisar dos mapas astrais se você quiser chegar aos aspectos. Sem o mapa astral, você não sabe quais são os aspectos. Mas, como eu falei anteriormente, tem coisas que você não vai precisar ter o mapa. Você começa com você saber o signo da pessoa. É o básico do básico para saber o signo da pessoa. Você já consegue fazer algum trabalho desse tipo. Né? Eu sei, por minha moça de Ares, que o cara é impulsivo. É isso que eu vou ter que mexer na mesa cristalina em relação ao ariano, que é meu cliente. Aqui está uma conjunção. O exemplo aí é Vênus e Lilith. Lilith é uma posição na órbita lunar. Então, Vênus e Lilith é uma conjunção positiva. Como aqui é uma mulher, ela vai ser uma mulher muito quente. Essa mulher aí, porque Vênus é o amor e Lilith é a sexualidade feminina. Então, elas estão em conjunção, vai dar um aspecto da sexualidade dessa mulher ela vai ser bem agitadinha. Isso do ponto de vista energético, é muito bom. Pode não ser, isso pode trazer confusão na vida dela, mas aí você vai pegar em relação a outras coisas, né? Mas no caso aí é muito bom, energeticamente falando é muito bom. Passo para o próximo. Aqui estão as quadraturas e oposições. Como eu lido com as quadraturas e oposições? Eu vou fazer com que elas fiquem em equilíbrio na mesa cristalina. Aqui está o escorpião e no lado oposto está o touro. Você vai colocar seu dedinho no touro, seu dedinho no escorpião e trazer para o meio aqui na flor da vida. Leva lá o touro está aqui, traz o escorpião para cá e daí você ativa essa junção dos dois, como se você puxasse e juntasse no meio. Isso vai deixar eles em equilíbrio, vai resolver a questão da oposição para essa pessoa que está com problema no mapa astral. Maria de Alagoas já está fazendo uma pergunta aqui bem complexa.
Perceba que a oposição Sol e Lua é mais sensível nas pessoas, pois acarreta muitos problemas de expressão de afinidade no equilíbrio de relação muito intenso e externo. Em relação ao mundo interno e externo. É possível alquimizá-la desse jeito que eu falei. Do mesmo jeito que você... A oposição Sol-Lua é uma oposição. Você vai querer que o Sol e a Lua estejam em equilíbrio nessa pessoa. Normalmente isso vai ser pior, né, para a pessoa se for um eclipse. No eclipse, você vai ter uma forte oposição Sol-Lua, no eclipse solar, né? Vai ter uma oposição Sol-Lua muito forte, e a pessoa sente muito na sua vida pessoal essa oposição. Então, você vai, como a gente mostrou agora, juntar no meio da mesa cristalina, ela vai ter um efeito muito bom para a pessoa, essa equilibrada que você vai dar. E você pode lidar com outras coisas também nesse mapa, em relação ao Sol e à Lua, para que, como se você tentasse trazer para o equilíbrio. As coisas, uma pessoa que está em equilíbrio, ela não depende mais daqueles aspectos que estão fazendo mal para ela. Na mesa cristalina não tem os planetas, tem os signos onde eles vão estar apoiados. Né? Então você não vai, por exemplo, você vai verificar onde estão os planetas, em que signo eles estão e qual é o signo que está o outro. Você vai tentar fazer eles chegarem perto um do outro. O mesmo vai ocorrer na quadratura, quando você tem um signo aqui pega o Aquário aqui em relação ao Escorpião. Aquário e Escorpião, por exemplo. Na quadratura também, você vai levar os dois. Vai levar o Aquário e não é no oposto, é no Escorpião mesmo. É naquele que você tinha. Não, o Aquário está certo. O Aquário está certo. Aí é o Aquário e o Escorpião. Aí conta 1, 2, 3. Pro lado no sentido horário. Aí é Sagitário, o do lado, mais à direita. Este aqui. É outro. A Regia está embananando aqui com as coisas. É divertido. Mas desenho o rabisco, o Aquário. Aí é Sagitário, um pouquinho mais para lá é o Escorpião. Ele vai estar em 90 graus. Você vai. É isso aí. Você vai levar até cada um deles até a flor da vida. O seu dedinho. Assim? É isso. Aí. Eu não estou obedecendo. Tá, juntou os dois, no meio da flor da vida, eles vão se harmonizar. E esse efeito vai aparecer na vida da pessoa. Nos aspectos, quando você mexe em aspectos desse naipe, uma posição ou uma conjunção, uma quadratura, tem um efeito muito grande na vida da pessoa. Isso é até mencionado no dia seguinte. A pessoa vai ficar meio zonza, né, porque se mexeu em uma coisa que a vida inteira estava incomodando ela, e ela vai começar a já notar diferenças no dia seguinte. É uma coisa bem, bem marcante mesmo para a pessoa. Você pode usar o código espírito, sim. Ou o código alma, se você souber o código espírito, na hora que você juntou lá, você usa o código espírito.
tá? Para desativar tal coisa. Se você souber que essa conjunção tem a ver com algum sentimento, não com uma ação, nem com usa código alma também. Eu vou disponibilizar alguns textos sobre o assunto no grupo da Rede Cristalina. Já tem um texto disponibilizado e tem aquela tabela que eu mostrei no começo, ela vai estar disponibilizada. O conhecimento da astrologia, vamos dizer assim, quanto mais você souber, mais você vai poder usar na mesa cristalina. Marte e Vênus em Sagitário. Aí eu vou responder a sua, mas eu vou tentar evitar muita coisa muito específica, senão a gente não sai daqui hoje. Porque cada um vai ter um problema. Conjunção Marte e Vênus é considerada uma conjunção com desafio, porque Marte é a ação, Vênus é sentimento. Então tem um choque entre ação e sentimento. Então tem que ser tratado dessa forma. Você vai desativar mesmo a conjunção Marte e Vênus, lá no DNA, lá, código espírito, desativar a conjunção Marte e Vênus, Sagitário e tal. Você vai fazer desta forma. A interpretação fica para um outro momento, porque senão a gente não vai progredir. Agora tem os presentes. Os presentes são os sextis e trígonos. Aqui estão os sextis. Então é algo que você vai ativar. Você vai ali você não vai precisar pegar e juntar para equilibrar as coisas boas que a pessoa recebeu ao nascer, os sextis e os trígonos. Então, no caso aí inclusive, por exemplo, tem 2 planetas retrógrados que estão em sextil. Então, ela já recebeu um presente para compensar aquela situação de muitos planetas retrógrados. Então, a natureza não vai ser tão ruim com ela. Né? Ela deu alguns presentes do sextis. Quando você for no processo de ativar, você vai ativar sextil por exemplo, de Marte com o meio do céu do fulano de tal, da Márcia. Ou então sextil de Vênus e Mercúrio, ou Vênus e Marte, essa conjunção aqui. Vai ativar esses aspectos. Mercúrio e Marte é positivo, é uma conjunção positiva, ativa. Código espírito, ativar a conjunção Marte e Mercúrio. Código espírito, tá? E você ativa todos os aspectos, pode passar para o trígono também, né? Pode. Os trígonos também são aspectos positivos, então você vai ativar todos eles. Todos que você estiver vendo aqui, por exemplo, a conjunção Lua Lilith tem conjunção com Netuno. Então, ativar, usa lá, ativar os genes latentes de Vênus e Netuno na Márcia, que é a pessoa exemplo aí que nós estamos fazendo. Então, um deles você vai ativar. Um conhecimento maior de astrologia permitiria ver o que está acontecendo na casa da pessoa, na casa 1, que é a da personalidade, na casa 2, que é o dinheiro, e assim por diante. Então você consegue ver, por exemplo, lá na casa do dinheiro está faltando tal coisa. Você vai lá e ativa a coisa que está faltando. Por exemplo, não tem nenhum planeta na casa do dinheiro. Então você vai lá e ativa a casa do dinheiro da pessoa, que é a casa 2. Então, se não tem planeta, é sinal que tem algum problema de dinheiro para essa pessoa. Ou então ela está assim, numa situação estagnada, né? O dinheiro vem, vai, não tem nenhuma influência, nem negativa nem positiva. Você vai lá e ativa
ativar a casa do destino. Então, assim, basicamente, você faz dessa forma. Você vai desativar o que está ruim e ativar o que está bom. É só isso não. Tudo isso que você faz com a astrologia. Pode passar o último aí e a gente abre para pergunta. Esse aqui é a minha base de pesquisa. Né? Aqui está o programa, eu vou disponibilizar o link para ele, para vocês baixarem e fazerem algumas experiências. E aqui o meu site da Regi, o meu site onde eu ponho as minhas matérias sobre esses assuntos. Né? Me perguntaram sobre os resultados. Né? Eu vou contar um caso de uma pessoa que não tinha aspectos positivos nenhum no mapa. O mapa dela era todo concentrado num canto do mapa astral. Então, ela tinha dificuldades de expressão, dificuldades de se relacionar com as pessoas, um monte de dificuldades, tudo causado por essa falta de aspectos positivos. Então, o que foi feito? Foi criado, entre aspas, os aspectos positivos. Eu vou lá no mapa e falo assim, ativar aspectos positivos na casa tal, mesmo que não tenha, eu estou ativando, estou trazendo para o DNA da pessoa aquilo que está faltando. O efeito foi muito positivo, a pessoa sentiu mudanças na vida pessoal dela, logo em seguida a ter sido feita essa ativação. Deixa eu ver se eu lembro mais algum caso que é interessante citar. No mapa da região, eu pus fogo. Não no mapa. Eu pus o fogo que estava faltando no mapa dela. Se bem que ela já tinha superado isso com a própria vivência dela ao longo da sua vida pessoal. Então, ela conseguiu superar essa falta de fogo, né? Como o Maquiavel disse logo no começo da palestra, que ela foi uma pessoa prudente, ela resolveu agir no mundo e criou o fogo para ela. Mas eu fui lá e pus mais um pouquinho. Tem também uma outra pessoa que estava doente, o médico ela entrava em um monte de processos de gripe. Entrava em gripe, saía lá, eu usei para diagnosticar qual era o problema, a astrologia, e a pessoa estava de cama, ela levantou no dia seguinte. Fui lá, mexi no mapa astral dessa pessoa, ela levantou, porque ela já foi harmonizada nesse aspecto aí do mapa dela. Né? Basicamente é isso que eu tenho para falar. Alguma pergunta? Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Tendo o programa na mão, vamos supor que você está olhando o mapa da pessoa e vê que está tudo ruim. Né? Mas, nossa, vai me dar um trabalhão. Você pega tem duas coisas que você pode fazer. Você imprime o mapa e deixa como testemunho. E desativa tudo que tiver ruim no mapa de uma vez só. Você nem vê o que é. E ativa coisas boas no lugar. É uma alternativa. Outra alternativa do mesmo jeito, faz o seguinte, cria um mapa, imprime o mapa da pessoa e cria um positivo. Como é que você vai criar o positivo? Vai procurando no dia seguinte, você não assiste na mesma hora no dia seguinte, no outro dia, até achar um mapa mais ou menos equivalente, mas mais ameno do que aquele. Daí você desativa um e ativa o outro, como se tivesse 2, 3 dias depois, ou 2, 3 dias antes. Isso dá para brincar bastante com programas de astrologia, porque eles permitem que você varie as datas para você ver o que está acontecendo, o que aconteceria se eu tivesse nascido num dia posterior.
A Ana está perguntando se não tem planeta no signo, ativando os aspectos positivos no sentido de ativar o signo mesmo não tendo planeta. Exatamente isso. Sim, sim. A Ana pergunta se você vai colocar o mapa como testemunho. Você põe como testemunho na própria vida, né? Ou você pode botar do lado, só para ter uma referência, senão você não vê o que você está fazendo, né? Põe como uma referência. Ou mentalmente, eu estou colocando aquele mapa sobre a rede cristalina. Tem o planeta regente, isso mesmo, o planeta regente daquela casa, você tem que ver onde ele foi parar. Se ele está numa casa, tipo assim, por exemplo, o planeta regente de Touro é Vênus, e Vênus rege as finanças e a afetividade. Se ele for parar em Saturno, ele está em detrimento, né? Tá numa situação ruim para o nativo de Touro. Se ele for parar, por exemplo, no signo oposto, né? Que é o Escorpião. Está lá no Escorpião, então você pega e traz ele para o Touro, para o dedinho lá, leva para o Touro, o Vênus, se for o caso, né? Que mais? Mais alguma pergunta? Tá. Então, vamos então. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Hoje a Regia vai subir essa aula mais tarde e eu vou disponibilizar o material que eu tenho também no grupo da Mesa Cristalina. Muito obrigado. Do contexto, né? Estão naquela visão um pouco mais... visão do homem, com as influências que ele recebe, né? Das estrelas, do sol, dos planetas, enfim. Dá para trabalhar com o básico que a gente conhece. Então, mais um aspecto aí da rede cristalina que pode ser trabalhado. Espero que vocês experimentem, pelo menos, né? E, enfim, me coloco aqui à disposição para dúvidas, eu e o Álvaro, qualquer coisa que a gente puder ajudar. É só colocar, a gente tem que experimentar. Podemos começar com o mapa da gente, certo? Que tal levantar nossos mapas no programinha? Copie um link aí, né? Não custa nada imprimir, olhar e tentar, né? Mais alguma dúvida, gente? Tem alguma pergunta para mim? Vocês não querem falar comigo, é isso? Tá bom. Ninguém quer falar comigo, não. O João Vitor não quer falar comigo, nem a Leuda, muito bem. Por que na canela está triste? Hã? Eu botou uma carinha triste. Eu falei que não quer falar comigo. Não, Alice, não são novas ferramentas, veja bem. É só uma maneira diferente de se colocar, né? Porque você perdeu, acho que você não está acompanhando a atualização, Alice, é assim. Eu ensino a trabalhar com a rede cristalina a nível ali bem básico, né? De como você fazer a anamnese, tirar os conteúdos negativos da pessoa em cima de uma anamnese, ativar os genes latentes, os genes positivos, tá bom? Só que não é só isso. O homem, ele é influenciado tanto por dentro quanto por fora, né? Então, todas essas informações estão no nosso DNA, como eu expliquei para vocês. Ele é um poço de informações, é só buscar, dá para trabalhar com qualquer aspecto, inclusive com aspectos de numerologia, como o Álvaro passou da astrologia, enfim. É bem realmente questão de experimentar bastante, todo aspecto que determina um condicionamento, um comportamento, ele pode ser alterado, tá bom? Mais alguma dúvida, turma? Tava aqui do meu ladinho, tá? Boa noite, gente. Grande beijo pra vocês.